Olá, boa noite, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Também a cada um de vocês que são os nossos visitantes, que sempre estão conosco, ouvindo esta palavra de Deus neste momento, meditando na palavra do Senhor. Eu sou o pastor João César Paganelli, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Paróquia Paz, de Capitão Leônidas Marques, no estado do Paraná. Todos vocês são muito bem-vindos a este nosso momento e por isso queremos dar início ao nosso momento de reflexão da palavra do Senhor, convidando para que Deus triuno esteja presente em nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante do Deus triuno invocado com a sua presença, quero convidar você para cantar um hino que está no Celebrai, o hino 26, Deus é amor. Deus é amor, do inário do Celebrai. Afaste de Jesus, não há nada no mundo que me tire desse amor. Existem mil doutrinas que pregam heresias, trazendo para o mundo a vã filosofia. O homem sempre busca suas ideologias, consultando para si tarô e astrologia. Deus é sua vida muda, ensinando uma falsa paz para o homem tão sonhar. Mas Cristo é o fundamento, a pedra angular, e só quem nele crê verdadeira paz terá. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor.
Muito bem, Deus é amor e nós vamos aprender isso com o apóstolo Paulo na sua maneira de ver como Deus é amor, através das palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 ao versículo 31. É um texto extenso e então, depois desta meditação, cada um de vocês pode abrir as suas Bíblias, ou vocês podem abrir a Bíblia de vocês neste momento, podem abrir o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 a 31, e ao longo da nossa conversa, vocês podem ir me acompanhando então daquilo que o texto traz. E depois então vocês podem fazer uma leitura completa deste texto e continuar refletindo então sobre o que nós conversamos aqui. Então, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco diante desta meditação. Amém. Irmãos e irmãs, Paulo está em Atenas e lá ele vê como as coisas são um pouco diferentes daquilo que ele esperava. Atenas era um lugar muito bonito, mas também cheio de idolatria. E dentro dessas idolatrias, nós podemos então começar nos perguntando, dentro do entendimento de fé de cada um de vocês, como é que vocês consideram a cidade onde vocês moram, se há muitos ídolos ou não? Bem, para nós procurarmos responder esta pergunta, nós precisamos primeiramente saber da necessidade de entender o que é um ídolo. Né? Então, um ídolo ele vem da palavra grega eidolon, que significa imagem. E uma imagem é uma representação divina que se faz objeto de culto, tirando Deus, o Criador de tudo, né? O Deus que nós conhecemos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, tirar Deus do seu lugar de honra e colocar, né, ou substituir um Deus feito por mãos humanas. Essa substituição a gente pode lembrar de uma forma bem breve, quando o povo de Israel estava no deserto, né, quando fez a sua idolatria com o bezerro de ouro. Lá no profeta Isaías, capítulo 37, versículo 19, no contexto em que Deus estava vendo a possibilidade de mandar o seu povo para o exílio, e lá, como haveria muita destruição por causa dos pecados, então essa destruição também acabaria com outros deuses feitos por mãos humanas. E lá no versículo 37, versículo 19 diz assim: e queimaram seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira, de pedra, feito por mãos humanas. Então, a gente vê então aquilo que agrada, né? Na verdade, o ser humano. Então, o ser humano acaba fazendo isto um Deus para si, né? A nossa realidade é um pouco diferente, porque hoje a gente já não esculpe mais ídolos, né? Deuses como nos tempos passados, mas a gente cria e faz outros deuses, né? Quando os nossos vícios, o nosso tempo está muito focado numa só coisa, né? Por exemplo, a internet, ou a televisão, ou a idolatria de um ator, de uma atriz, de um cantor, de uma cantora, de um time de futebol, né? Que ultrapassa os limites, né? E então a gente acaba criando diversos ídolos e idolatrias, né? em nosso tempo. E quando nós olhamos a palavra de Deus, por exemplo, lá em Deuteronômio, que Deus estava reforçando os 10 mandamentos que havia dado lá em Êxodo, capítulo 20, ele diz assim no capítulo 5 de Deuteronômio, capítulo 8, e o versículo 8 e o versículo 9, perdão. Então ele diz assim: não façam imagens de nenhuma coisa que
é lá em cima no céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante dos ídolos, nem os adores, pois eu, o Senhor, sou o Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes, até os seus bisnetos e trinetos. A música que nós cantamos agora há pouco fala justamente isso, né? Dessa adoração das coisas que estão lá no céu, né? Astrologia, tarô, né? Signos, essas coisas que se apresentam no céu através das estrelas, né? E o contexto do apóstolo Paulo em Atenas, Roma, Grécia, também estavam mais ou menos na idolatria também das coisas que foram criadas por Deus, né? Então, aqui está um texto em que Deus fala para não adorar essas coisas, né? Apenas o Deus que criou essas coisas. Tá? Muito bem, então, idolatria ou ídolo seria então essa imagem esculpida pela mente humana que vai trazer benefícios próprios para o ser humano. E por isso o ser humano, então, cai em adoração. Né? Uma outra forma da gente ver isso também é quando o ser humano é tomado pelo orgulho, pelo egoísmo. Então ele pensa só nele mesmo, em ele mesmo se beneficiar e achar que isso está sendo um bem próprio para ele, né? Sendo que esse pensamento tira o foco totalmente daquilo que Deus ensina, né? Sobre amar ao próximo, ser humilde, ser sincero, ser verdadeiro, né? E assim por diante. Então, é bem difícil, né? Uma pessoa conseguir adorar a Deus se ela não conseguir se esvaziar, tirar todo esse orgulho, esse egoísmo dentro de si mesmo e reconhecer que essa pessoa não é nada, essa pessoa depende realmente de um Deus que está ali próximo dele. E nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, que até o próprio texto ele fala lá mais no final, né, que Deus está próximo de nós. Mas voltando então ao contexto aqui de Paulo em Atenas, Paulo ele estava esperando Silas e Timóteo a chegada em Atenas, né? Eles estavam em Bereia, numa outra cidade, e aí antes de Paulo sair de Bereia e ir para Atenas, ele diz, olha, o mais rápido possível vocês vão para Atenas. E enquanto Paulo então estava lá em Atenas olhando e andando pela cidade, Paulo se revoltou completamente porque a cidade estava mergulhada em deuses e ídolos, né? Então, uma das ruas, a principal rua de Atenas, ele vê muitos e muitos altares com muitos nomes de deuses, de ídolos, que os atenienses estavam adorando. E diante disso, então, ele viu que esta cidade, né, as pessoas estavam totalmente perdidas diante do seu crescimento espiritual, sua religiosidade estavam levando essas pessoas para a condenação, né? Diante daquilo que Paulo vivenciou, daquilo que Paulo já tinha vivido de forma íntima com Deus, né? Através da sua própria conversão. E aí então, quando Paulo está lá e Paulo vai aproveitando as oportunidades para falar de Jesus e falar também da ressurreição, que em Cristo, em Jesus, nós vamos ter esta mesma ressurreição. Então chega alguns filósofos conhecidos como epicureus e os estoicos, que na época eram filósofos que ensinavam a sua filosofia religiosa de que as pessoas poderiam realizar as suas realizações pessoais, né, com seus próprios esforços. Então não dependia de outros, apenas de si mesmo. Então você poderia, com a sua própria força, a sua própria razão, conseguir tudo aquilo que você
que você queria, né? E claro que por trás dessas filosofias um, sempre há um Deus, né? Opa, perdão, né? Então, e claro, sempre há deuses por trás e esses deuses sempre ensinam estas formas de seguir, né? Esses caminhos que levam à compreensão de que o ser humano é capaz de realizar com sua própria força. É o que o hino que nós cantamos agora há pouco também nos relata, né? Então, diante disso, diante da pregação de Paulo de Jesus e da ressurreição de Jesus e também da nossa, isso chama a atenção dos atenienses, principalmente desses filósofos, porque isso aos seus ouvidos estava soando muito estranho, eles não estavam conseguindo entender do porquê que Paulo estava falando de Jesus e que um homem Deus, um Deus que veio e morreu por toda a humanidade, né? Ou como um ser humano pode morrer por outro ser humano, né? Então, os filósofos, os atenienses estavam colocando Paulo como um ignorante, porque eles não estavam entendendo como isso poderia ser, né? Como é que um ser humano, uma pessoa poderia crer num Deus como este Deus que Paulo estava apresentando, né? De uma forma espiritual. Mas aí é então que o apóstolo Paulo tem uma grande oportunidade em suas mãos, porque ao caminhar na cidade e ver aquele monte de altares e monte de ídolos e deuses sendo cultuados, ele encontrou lá na própria cidade de Atenas um altar chamado ao Deus desconhecido. E aí foi que Paulo ligou, né, o caminho, né? Então se eles estão achando que eu sou ignorante, que eu não estou que eu não sei sobre fé, sobre religiosidade ou sobre espiritualidade, como esses filósofos acham que conhecem, então vamos lá. Então, Paulo começou dizendo então, né, para aquele povo de que aquele Deus desconhecido, que de alguma forma eles devem ter ouvido falar, mas não entendiam que tipo de Deus ou como seria esse Deus. De repente não havia muitas informações que chegaram até eles, mas que houve um Deus, e esse Deus então, para não ficar de fora, então foi montado um altar para esse Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo então fala, ó, esse Jesus que eu falei para vocês é o Deus desconhecido. Esse Deus, ele veio, se encarnou, ele se tornou homem como nós e cumpriu toda a lei por nós mediante do Antigo Testamento, e assim ele morreu, mas ele ressuscitou e agora ele nos dá uma grande vida, ele nos dá uma nova vida para que possamos ter então um completo entendimento diferente do que é a vida, e esta vida nos leva então para um caminho de paz, de gratidão, de alegria, né? E mesmo quando nós estamos em momentos tristes. E dizendo isto desta forma, o apóstolo Paulo fala que o ser humano, ele não é para viver para si, cheio de orgulho e egoísmo, mas ele é criado para viver justamente para amar. Primeiramente amar esse Deus desconhecido, e juntamente você vai amar o seu próximo. Você não vai pisar em cima do seu irmão, mas você vai estender a sua mão e vai ajudá-lo nas suas necessidades. Então, esse Deus desconhecido não é o Deus como o Deus de vocês, que são feitos por mãos humanas, pela mente humana, achando que a forma como vocês trabalham e cultuam vai trazer algum benefício para vocês. Mas esse Deus desconhecido, ele está antes mesmo da criação do mundo. Deus já existia antes da criação do mundo. E por isso que a sua palavra, através da palavra anunciada, começou a criar todas as coisas. E então, se a gente for ver que este Deus, antes da criação do mundo, já estava lá, e Deus
esse Deus desconhecido começou a criar todas as coisas, inclusive o ser humano, que foi na qual ganhou vida também, ganhou o fôlego da vida para poder respirar. Então, é algo que nos chama a atenção, porque este Deus Criador, conforme o versículo 27 vai dizer assim: ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Prestar atenção nessas palavras, né? Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Paulo está dizendo aqui que esse Deus desconhecido, ele nunca esteve longe das pessoas. Basta as pessoas procurá-lo, né? Então, assim como Deus criou o ser humano lá no Jardim do Éden, e mesmo diante do pecado, o ser humano ainda continuou tendo a possibilidade de buscar a Deus. E quem vai buscar a Deus é justamente as pessoas que já estão inclusas nesta família de Deus. Então o apóstolo Paulo está levando este Deus desconhecido para ser o Deus conhecido dos atenienses e para mostrar que este Deus que criou o ser humano, que deu vida ao ser humano, ele está bem mais próximo do ser humano do que longe do ser humano, né? E o apóstolo Paulo, ele abre os olhos justamente para isso, embora ele não esteja tão longe de cada um de nós, né? Deus está muito perto de cada um de nós, seja nós como cristãos, como família de Deus, como aqueles que estão desviados do caminho, mas Deus também está próximo dessas pessoas, como Deus estava próximo dos atenienses, né? Por isso que o apóstolo Paulo começou a anunciar e a falar desta vida, desta criação, para que eles pudessem compreender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer sobre Jesus e a sua ressurreição. Muito bem. Diante disso, então, esse Deus desconhecido, que é justamente ligado nesta argumentação, né, de que Jesus é Deus e ele também ressuscitou para que pudéssemos ressuscitar junto com ele, ou assim como ele. Então o apóstolo Paulo usa algumas frases dos próprios filósofos para dar compreensão às suas palavras. E aí Paulo usa duas expressões que estão ali no texto. Lá no versículo 28 ele vai dizer assim: porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Interessante, né? Porque nele vivemos, né? Se Deus não tivesse nos dado o fôlego da vida, nós não viveríamos, muito menos o Espírito Santo diante do batismo para que tivéssemos uma nova vida em Cristo. Então, nós vivemos esta nossa vida espiritual porque Deus viveu em nós e Deus vive em nós primeiramente. Nos movemos, né? Então nós somos aquelas pedras vivas que leva o Evangelho, né? Nós nos movemos para o bem, para o benefício de Deus, para o benefício da Igreja de Cristo, e existimos. Isso é misericórdia de Deus. Nós existimos porque Deus quer nos manter aqui neste mundo para o nosso trabalho, a nossa função de levar Cristo para todos. E aí então, mais abaixo ele vai dizer assim, que alguns poetas de vocês dizem: nós também somos filhos dele, né? Então nós, em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Então o apóstolo Paulo procura pegar algo marcante que é dos atenienses, essa filosofia, para mostrar este Jesus, este Deus desconhecido para essas pessoas. Então, irmãos e irmãs, esse foi o dia em que os atenienses tiveram o seu dia, né? O seu dia marcado para receber a boa nova do Evangelho. E por que eu digo que
esse dia, né, marcado? É porque o texto ele vai dizer que nós precisamos ter o nosso momento de arrependimento. Então, Deus, ele soube quando criar a humanidade, né, soube criar essa criação, soube administrar e soube cuidar do ser humano, como a gente vê no Antigo Testamento. E dentro do tempo de Deus, Deus soube marcar o tempo de quando enviar Jesus, como Jesus faria sua obra, como ele morreria, como ele ressuscitaria, e o que depois isso traria como benefício para nós. Né? Então, nós, nas mãos de Deus, nós temos o nosso dia marcado para vivermos aqui, quanto tempo for. Nesse dia, nós usamos esses dias para nos aproximar de Deus, para dar ouvidos a Ele e para continuar nos arrependendo diante dos nossos erros, daquilo que nós erramos e precisamos nos consertar. E até porque este dia marcado também Jesus vai voltar novamente. E o apóstolo Paulo quer que os atenienses estejam preparados para quando Jesus voltar, eles possam ser salvos também. Eles possam sair dessa ignorância espiritual de idolatrar outros ídolos e realmente idolatrar ao Deus Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E em nosso meio, então, para concluirmos, em nossa volta, quando nós olhamos para a nossa cidade e nos perguntamos se há muitos ídolos, aí nós podemos chegar a alguma conclusão. Há muitos ídolos? O que nós podemos fazer como igreja? Então precisamos pregar o Evangelho, levar o Evangelho às outras pessoas, chamar as pessoas ao arrependimento e dizer que Deus, na sua sabedoria, marcou um dia para Jesus voltar e enquanto Jesus não volta, a gente quer que esta pessoa ou estas pessoas, esta multidão possa então viver unidos com Jesus para que elas também possam ressuscitar assim como Jesus ressuscitou, assim como o apóstolo Paulo tinha certeza de que iria ressuscitar, como nós temos esta mesma certeza de que em Jesus nós vamos ressuscitar e morar com Ele para toda a eternidade. Então, irmãos e irmãs e aos nossos visitantes, esta é a palavra de Deus conforme a passagem do apóstolo Paulo na cidade de Atenas. Ele aproveitou a oportunidade. Então, que possamos aproveitar as oportunidades que Deus coloca em nossa vida para dar testemunho justamente aonde nós podemos fazer toda a diferença. Seja no lar, seja na escola, no trabalho, em nossa sociedade, mas que possamos aproveitar, falar, chamar essas pessoas ao arrependimento, direcionar essas pessoas para o verdadeiro Deus que criou, que deu vida, que consola, que perdoa e que quer ver cada um de vocês, a cada um de nós, junto dele, nos seus braços, quando assim nós morrermos e vivermos uma vida feliz com ele para todo sempre. Então que Deus seja louvado hoje e para todo sempre. Amém. Muito bem, então diante deste momento de meditação, nós queremos encerrar o nosso momento meditando na palavra do Senhor, orando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado mesmo, que vocês possam ter uma boa noite de sono, boa noite de descanso e que amanhã Deus agracie a cada um de nós com mais um dia de vida, podemos abrir os nossos olhos e continuar fazendo as nossas atividades e principalmente continuar louvando e engrandecendo este nome maravilhoso do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem na graça de Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém.